Opa, tudo bem? Gaúchos e gaúchas de todas as querências, como dizia o meu amigo Nico Fagundes. Nico Fagundes que esteve nessa sala aqui, sentado ali naquela cadeira ali, a esposa dele ali do lado, a minha esposa aqui, eu aqui, alguns amigos. Fizemos um evento aqui em casa, veio ele, Neto Fagundes, a turma do Galpão Crioulo, foi uma honra para mim. Tenho muitas testemunhas desse momento aqui em casa, tem fotografia, mas essa foto aqui foi na Expo Gravataí que nós batemos. O Nico Fagundes, que inclusive aqui em casa ele falou em política, tá? Ele gostava de política. Queria se candidatar a vereador em Porto Alegre, 2015 parece, e eu até aconselhei, sabe, Nico, né? Com o nome que tu tem, com a grandeza que tu tem, com a projeção, eu não... Estava doente, né? Debilitado, não quis falar isso. Tem tudo para não se dar bem. E a esposa dele queria, a terceira esposa dele, queria que ele se candidatasse e tal, forçando. E eu estava ali. Bom, não deu certo. O Nico fez 1.200 votos pelo MDB, poderia não ter passado por isso, mas passou. Mas o grande Nico nunca... O Nico é o maior conhecedor, professor, tradicionalista, na minha opinião, do Rio Grande do Sul. Ele foi insuperável, meu amigo do peito. Estive, inclusive, no seu velório, lá no Palácio Piratini, enfim. Que Deus ilumine cada vez mais o Nico Fagundes, porque com o seu conhecimento e sua inteligência, ele iluminou a todos nós com suas letras, com suas canções, com suas apresentações na TV, no rádio, enfim, um grande comunicador também. Bom, esse aqui é o velho bilhetinho, né, que eu sempre anoto de última hora. Estava ouvindo o rádio agora de manhã, de madrugada, assim, 6 horas, e sempre vejo o programa do Mendelski, Rogério Mendelski, e vejo também a Jovem Pan, enfim. Estava vendo ali que o Paulo Coelho fez um Twitter, ele que mora na Suíça, brasileiro, escritor, todo mundo sabe. Eu particularmente não gosto dos livros do Paulo Coelho, comecei a ler um que outro, não terminei, mas ele é um homem de projeção internacional, conhecido, talvez um dos escritores que mais vendeu livro no mundo, e fez um tweet lamentável, anteontem, recomendando que seja boicotado as exportações brasileiras, tal, por causa do Bolsonaro. Bom, ele acabou ofendendo o povo brasileiro. Ele não ofendeu o presidente Bolsonaro, que ele é esquerdista, né? Ele é alinhado com a esquerda. E eu, sinceramente, vou dizer bem sincero, como eu tenho nojo de pessoas assim. Um cara rico, milionário, com grande projeção. Em vez de ele ter a grandeza superior de ajudar o Brasil, que está precisando de ajuda, ele vai lá na Suíça e massacra o Brasil através de um Twitter. Aliás, ele conviveu com o Raul Seixas, fez dupla, fez músicas lindíssimas, os dois juntos lá. E agora há pouco, com o Raul morto, ele deu uma entrevista para aparecer, já que ele já não basta que ele aparece no mundo todo, parece uma doença, e eu acho até que ele não se bastou. E ele falou mal do Raul Seixas, quer dizer, se ele falou mal de um amigo que moraram junto anos e anos, falar do Brasil para ele, que é um mau caráter, é uma barbada. Então, assim, lamentável, muito lamentável, mas certamente esse tipo de pessoa, eu sei que ele tem outros seguidores brasileirinhos, cheios de dinheiro, que alugam um apartamento pago pelos pais e vão lá para o exterior falar do Brasil. E sobre a confusão que gerou no Brasil ontem do INSS, que marcou a perícia para hoje, eu mesmo anunciei sexta-feira e não aconteceu nada, as pessoas não puderam acessar presencialmente os balcões do INSS por todo o Brasil, 1.344 agências. Eu estive hoje, me preocupei com isso, estive hoje no INSS de Gravataí, ali no centro, e falei com o gerente, gerente, né? Jorge Enio é o nome dele. Me atendeu, gentil, não era fácil, porque a gente estava fechado, mas enfim, foi legal. Explicou o seu lado, né? Então, o que está havendo, me pareceu, assim, de tudo que eu conversei com ele?
Eu não sou muito didático para dar notícia, eu vou dizendo assim já o resumo da história, sabe? E o resumo da história para mim é o seguinte, todo mundo foi pego de surpresa por esse coronavírus, certo? E não estava preparado. Porra, mas já faz 6 meses que a coisa aconteceu, já era hora de poder avisar as pessoas, enfim. Então, o que aconteceu é que os médicos e os funcionários estão com medo. Tipo assim, ele me explicou, porque o INSS não é como um supermercado, não é como um jogo de futebol, não é como outras atividades que estão voltando, porque quem é que vai no INSS? Pessoas doentes, pessoas com comorbidades, pessoas de vários tipos de camada da sociedade. Aí eu perguntei para ele, não é um preconceito quanto a pobre, quanto a isso, quanto a aquilo? Não. Deus o livre, não é isso. É que então o governo não deu equipamentos, EPIs tal, para usar, não é só lavar as mãos com sabão ou com álcool em gel e botar a massa no INSS. Eu acho que tem que ter outros equipamentos, EPIs, inclusive, para os médicos fazer os exames e atender as pessoas. Aí até eu entendi. Depois eu vi uma entrevista nacional do presidente da Associação dos Médicos Peritos do INSS, e o cara disse mais ou menos a mesma coisa. Então é o seguinte, o INSS não tem culpa em nada, os médicos não têm culpa, o governo federal não tem culpa. Quem tem culpa então? O povo que tem culpa, que não está sendo atendido. E nós batemos esse papo, inclusive tinha um cara do sindicato lá fiscalizando, até chamei ele para conversa, para nós conversar meio a três assim, ter testemunho. Resumo da ópera. Vamos ver se até quinta-feira consegue atender presenciais. Espero que sim. Não posso tirar a razão dos médicos do INSS, dos atendentes do INSS, os quais alguns têm doença do coração, médicos, 60, 65 anos, 70, enfermeiros ali. Então, médicos do INSS também tem que se cuidar. Também são gente, também são humanos. Nós temos que entender isso aí. Quem errou então e demorou foi sim o governo federal, que não dotou essas 1.300 e poucas agências de equipamentos suficientes, com devido cuidado, para as perícias serem realizadas. Ligeirinho aqui então, eu gostaria de comentar sobre uma lei que está sobre a mesa do presidente Jair Bolsonaro, para que ele sancione o aumento da pena para quem maltrata animais. Eu dou força, acho muito certo, eu tenho visto alguns vídeos aí, não é aquela pessoa assim que cuida de 20, uma senhora de idade que cuida de 20 cachorros, depois ficou mais velha tal, e aquela cachorrada dentro de casa sua, não é esse tipo de gente, é o tipo de gente que maltrata mesmo, maltrata, e é aquele que abandona. Isso aí é um mau caráter total, né? Eu vi um videozinho aí de um cara que abandonou um cachorro, coisa mais linda, fechava a porta, o cachorro ficava com o rabinho dele sacudindo, aí ele saiu da porta, botou o cachorro no meio do mato, voltou correndo, um baita carrão, gente que pode, gente com posse, e foi embora sem o cachorro, e o cachorro ficou olhando assim, com o rabinho. Isso é um mau caráter total. Uma pessoa, para que criar o cachorro, né? Ter ali o amor, quer dizer que então o amor foi só de um lado, do cachorro para a pessoa, da pessoa para o cachorro não. Chegou à conclusão que os bichos, animais, os cachorros, às vezes, têm muito mais carinho e amor por um ser humano do que o próprio ser humano por si mesmo. E os evangélicos disseram ontem que o presidente Jair Bolsonaro deu uma de Pilatos, lavou as mãos. Eu não exageraria, porque eu acho Pilatos um mau caráter, eu sempre achei na história de Jesus, né? E ele, na questão da isenção dos impostos lá das igrejas, até recebi uma manifestação do Vaticano, do meu amigo Hamilton Oliveira, que o Vaticano não aprovou esse negócio de isenção, pede um estudo melhor, não me detive muito na nota, né? Mas eu gosto muito da posição da minha igreja católica, de que eles pagam os impostos que tem que pagar de acordo com a Constituição, e esse negócio de perdoar a dívida de igrejas que são mais uma empresa do que igrejas, né? O Vaticano não concordou. Então,
o pessoal dessas igrejas da Assembleia de Deus ficaram bravos com ele, porque ele vetou a isenção, Bolsonaro, e mandou a Câmara derrubar o próprio veto dele, orientou para derrubar. Isso eu achei estranho, né? Ou ele veta com convicção, ou ele não veta. Estranha essa dubiedade dele de posição, né? Então ele quer que o Congresso desautorize um ato oficial. Não é bom, isso não é bom. Apesar de que eu achei que ele fez certo vetar. Se essas empresas têm atividades comerciais, umas têm até banco, tem televisão, tem impostos, dívidas horríveis com o fisco, né? Inclusive já em processo judicial, tem que pagar. Nesse sentido fez bem o presidente, mas eu não gostei da dubiedade de posição dele em vetar e orientar por escrito para que a Câmara Federal derrube o seu próprio veto. Estranho. Notícia que nos entristeceu bastante nesse final de semana, muito comentada aqui em Gravataí, foi o falecimento do amigo Domingo Garcia dos Santos. Muito triste, ele conviveu muitos anos aqui em Gravataí como presidente da CRT, antiga Companhia Rio Grandense Telefônica, né? Depois ele se tornou empresário, uma pessoa muito bacana, muito social, muito bem-humorada, um grande trabalhador, se transformou logo num grande empresário, aí foi morar em Porto Alegre, mas eu não perdi o contato com ele, ele tinha uma casa perto da minha lá em Tramandaí, os guris, meus filhos se davam com os filhos dele, eu fiquei muito surpreso e chateado com o falecimento do Dominguinhos. Nas minhas contas ele estava tranquilo, né? Via ele nas fotografias aí e tal, pelo Facebook, ele não faz um mês ou um pouquinho mais, me mandou algumas mensagens, né? Então, foi uma nota bem triste mesmo. E falaram que era Covid-19, ficou 30 dias na UTI, e a esposa dele também estava com a Covid, se salvou, enfim, está bem, e o Dominguinho se foi. Um negócio surpreendente, muito triste. Daqui eu mando um abraço para a Sueli, um abraço para os seus filhos, um abraço para os seus netos, e externo aqui o profundo pesar de ter perdido uma pessoa assim, para a vida, jovem, 73 anos, jovem para a vida, era magrão, alegre, trabalhador. Aí a foto aí com os seus funcionários, fizeram um agradecimento muito lindo, uma publicação no Facebook, eu peguei essa foto aí, o Domingos era esportista, se dava muito bem com seus funcionários, familiares, enfim, lamentável, né? Enfim, mas essa Covid aí, e parece que ele tinha algumas comorbidades, né? Uma vez o Domingos me falou algumas coisas, mas enfim, estava sadio, estava tranquilo, comorbidades que poderia viver 80, 90 anos, enfim, né? Mas foi embora, né? Foi uma pena. Que Deus o receba com uma luz maior que ele merece, aquela luz que ele colocou em nós, que ele nos iluminou com a sua amizade, com a sua bondade, com a sua presença, com a sua solidariedade, inclusive comigo, como meu patrocinador, diversas vezes apoiou os nossos veículos de comunicação. Num momento difícil para ele, mas muito difícil para nós, mas ele sempre tinha um jeitinho de nos apoiar, e isso eu agradeço e peço que Deus dê um lugar bem legal, bem bonito, bem aconchegante no coração de Deus, no coração de onde Ele está, que certamente é no céu. Obrigado, Domingos. Pois é, a política local aqui de Gravataí está fervendo. E o Marco Alba, né, o todo-poderoso prefeito de Gravataí,
do MDB, driblou vários parceiros políticos, né, do seu partido e de outros partidos também, mas avançou, entrou área dentro, como se diz no futebol, fazendo uma analogia, e marcou um golaço aí, botando o Levi Melo de vice. Sim, vão ver aqueles que ficaram driblados, se vão ficar legal, né? Eu sei que o PSDB, o Marco botou o PSDB, o Pinho, no seu lugar, o Pinho sempre se achava isso, se achava aquilo, e realmente não, ultimamente a performance do seu partido é pouco significante, inclusive o de mais significante que tinha, que é o Áureo, vice-prefeito, que era PSDB, o Marco tirou e botou no seu partido. O Marco é muito esperto nessas coisas. E agora também, por outro lado, o adversário principal da chapa do Marco Alba, que é o Luiz Afalon e agora o médico Levi de vice, o Dimas Costa está se articulando com o ministro Onyx Lorenzoni, que vemos aí na foto, para tentar, aí, quem sabe, né, um depoimento do Bolsonaro. Eu acho muito difícil, um depoimento do presidente assim, para uma cidade pequena, em termos de Brasil, Gravataí, porque senão ele iria ter que fazer de muita gente. Mas ainda na política de Gravataí, eu posso fazer um outro comentário, no sentido de que o prefeito de Gravataí vai encontrar grandes dificuldades, porque o meio político está se reunindo para derrotá-lo, para derrotar o Marco, para que ele fique 8 anos inelegível, por causa da barbeiragem do seu advogado, no sentido de que querem os vereadores aprovar o parecer contrário às suas contas de 2017. É bem sério isso. Hoje eu apostaria que o Marco, embora ele seja um expert em relações de bastidores, né, a gente nunca sabe qual o placar que vai ser, porque o Marco tem muita habilidade nisso aí, ele chama os caras e tal, e sempre acaba vencedor nessas paradas, mas pelo que sei hoje, daqui a uns 15 dias ele vai ter uma notícia não muito agradável sobre essa barbeiragem que foi feita do seu advogado. Eu nem sei quem é o seu advogado, ele tem vários, inclusive a sua esposa é advogada, mas não era da competência dela, imagino eu, né? De explicar algumas coisas das suas contas que foram reprovadas de 2017 pelo Tribunal de Contas. Vai ser uma coisa bem chata, né? Mas o pessoal quer sim dar um revés nesses dribles todos que ele deu na política de Gravataí ultimamente. É difícil dele sair totalmente ileso e totalmente vitorioso. Sabe como é que é a vida, né? A vida, ela cobra e certamente o Marco Alba será cobrado, segundo informações dos bastidores, segundo reuniões que, inclusive, vereadores, pessoas do MDB vão votar contra ele, certo? Muito obrigado e até amanhã.